Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos para mais uma conversa aqui hoje. Uma conversa bem repentina, como é a nossa vida, os eventos da nossa vida, que sempre ocorrem dessa maneira tão inesperada, por mais que a gente tente controlar, por mais que a gente se iluda achando que tá conseguindo controlar tudo, que tem tudo, né? Dentro dos conformes, a qualquer instante a gente pode ser pego de surpresa por algum evento muito forte, por algo que foge daquilo que a gente poderia esperar para aquele momento da nossa vida, algo inimaginável, tanto para bom quanto para ruim. Normalmente a gente tende, né, a ter essas crises de ansiedade, a ter até mesmo, né, a depressão, vem ali de experiências passadas, né, de medo, então a pessoa ela tem medo que aquilo ocorra novamente, ela vive lá naquele passado doloroso e fazem com que a gente sempre esteja em um estado de alerta, esperando por essas viradas repentinas de uma maneira dolorosa, né? Uma maneira difícil. Mas a vida também pode, né, se apresentar ali de uma maneira repentina, trazendo coisas boas para a nossa vida, trazendo também boas surpresas para a gente. Basta a gente também trabalhar um pouquinho aqui a nossa mente, né? Para se permitir criar, se permitir atrair essas coisas boas, né? Tô aqui, gente, meio entupidinha, né? O olho, tudo, porque eu ainda tô gripada, né? Faz uma semana e peguei um gripão. E aí fica nesse alto e baixo, cada dia um clima diferente, uma temperatura. E eu não tô conseguindo ainda ficar 100%. Hoje já tô bem melhor, mas ainda tô meio fanha, né? A voz ainda tá diferente, tô bem trancadinha ainda, o olho ainda tá um pouco pesado, mas resolvi que era hora de voltar a aparecer um pouquinho mais aqui, né? Já tava conseguindo falar, então vou transmitir, né, um pouquinho do que veio para mim no dia de hoje, né? Eu nem tinha planos de estar fazendo essa live aqui com vocês, essa conversa hoje à noite. Mas hoje à tarde eu resolvi ir pra academia para treinar. E aí eu participei de uma aula e no final da aula eu comecei a conversar com as gurias que estavam por lá, né, interagindo um pouquinho. E uma delas trouxe essa questão, né, de que faz pouco tempo que ela tá passando por um processo de luto, né, que foi algo muito repentino. O companheiro dela acabou sofrendo um acidente e vindo a falecer. E no conversar, né, com ela, ali me veio muito de outras clientes minhas, né, que eu já atendi, que também passaram por esse processo da perda de companheiros, da perda de pais, da perda de amigos, de irmãos, de uma maneira muito repentina e como aquilo era difícil, né, para elas conseguirem estar lidando. Então eu fiquei um tempo lá, né, conversando com ela, ouvindo, sabendo como é importante às vezes a pessoa trazer isso para fora, né, a necessidade de falar com pessoas que sejam diferentes do seio familiar, né, sobre esse assunto que é tão forte pra gente e deveria ser tão natural, né, a gente falar sobre o luto, só que a gente nunca tá conversando, né, sobre o luto. A gente fala assim como se fosse uma coisa do outro mundo, que só acontecesse na casa do vizinho, que nunca acontecesse, né, com a gente, ou quando acontece com a gente não sabe como lidar, devido ao tabu que é a gente falar, né, sobre a morte, né. Eu lembro que quando eu era criança, às vezes morria, né, algum bichinho, sempre tive muitos animais de estimação, e até pra gente ali, a mãe falar, né, que tipo, ai, que o cachorrinho tinha falecido, né, era muito dificultoso, né, de trazer aquilo pra criança, né, de trazer pra gente, olha, né, o Bilu, que era o nome do meu cachorrinho, né, o Bilu, ele acabou falecendo, né,
Minha mãe foi me contar dias depois, né, que aquilo tinha acontecido. Para mim, eu achava que estava no veterinário, né, que estava internado, mas ele já tinha partido. E aí, nisso, a criança, ela começa a acreditar, né, que ela não aprende a lidar, entende, com a morte. Porque para ela, né, a morte para a criança ainda é uma separação, entende? Mas não é a separação que nós adultos percebemos hoje, né, de que, nossa, eu nunca mais vou encontrar. Até quando a criança ela fala, né, para tipo o irmãozinho assim, eu quero que você morra. Ela não tem noção do que é morrer. Para ela morrer é uma viagem, e que você vai lá e daqui a pouco você volta. E não deixa de ser, né, quando a gente olha para a reencarnação. E ela tem ainda esse sentimento, sabe? Ela tá muito ligada ainda com o outro lado. Então, para ela realmente, né? É assim, eu tô indo ali do outro lado e eu tô voltando, né? Minha mãe virou estrelinha. Às vezes ela ainda vê, né? A mãe vê ali. Só que como nós adultos, vamos perdendo isso e a gente não sabe lidar com isso. Quando a gente vai falar, às vezes, para uma criança, a gente se perde, né? Para conseguir falar sobre o luto. E nisso a gente vai afastando ela dessa conexão, assim, mais fácil, né? De lidar com a morte. E vai se tornando difícil, como é difícil para a gente hoje, né? Como adultos, lidar com a morte. Sinto muito aqui por ti, que perdeu, né, o marido de câncer há 9 meses, né? É sempre um desafio, né? E até um dos motivos de ter me inspirado hoje de falar sobre isso foi porque o meu despertar veio através da morte, né? Todo o meu processo de despertar veio através da morte do meu pai, que faleceu com um câncer, né? E não foi uma morte inesperada, apesar, né, de que foi algo rápido, né? Foi uma doença assim que ela veio muito rápida e tomou conta dele, né? Ao longo ali de alguns meses a gente teve essa preparação, né? Não, que nem aqui, quando é uma doença, de certa forma nós somos preparados, né? Para aquele momento, né? Você vai vendo o sofrimento da pessoa, você vai vendo ali as dificuldades que ela tá tendo, as dificuldades que você também tá tendo, né? Porque toda a família vai se envolvendo, né? Vai morrendo aos poucos. Mas quando a gente fala, né? Às vezes de um acidente, de um infarto, né? Algo assim que é fulminante, que é de uma hora para outra, né? Nossa, mas estava bem e do nada aconteceu isso, né? Principalmente quando são com pessoas mais jovens, né? Que a gente espera assim, nossa, mas tinha tanta vida ainda pela frente. E aí aconteceu isso, né? Acaba sendo um desafio, né? Muito grande para a gente conseguir lidar, né? Então, eu quero trazer para vocês hoje, né? Um pouquinho da minha percepção de como que foi para mim ter que lidar com essa questão da morte, né? Eu perdi meu pai quando eu tava com 20 anos. Eu considero nova, né? Não consigo nem imaginar como é para uma criança, né, perder, porque na época para mim foi como se desabasse, né, meu mundo, tirasse ali meu chão. Eu tive muitos sentimentos de abandono, de impotência, do querer ter salvado meu pai, de achar que eu poderia ter feito alguma coisa, do querer ter entregue a minha vida junto, de ter falado, inclusive, isso milhares de vezes mentalmente enquanto eu estava ali me despedindo dele, de me leva, vem você para o meu lugar porque você é mais importante, né? Por quê? Porque isso são fases que a gente passa do luto, entende? Tudo isso que eu tô trazendo, né? Por exemplo, essa de querer ir no lugar, desse não entender, são fases que a gente tem no luto. Só que como que é a nossa cultura, né, ocidental principalmente, para lidar com o luto? A gente quer se livrar logo daquilo. Como todo e qualquer sentimento ruim, todo e qualquer desafio, a gente quer arrancar e a gente quer jogar fora e a gente quer se ver livre o mais rápido possível daquilo. E quanto mais a gente tenta se livrar, mais a gente vai ficando preso naquilo. Porque a gente não trabalha aceitação, a gente trabalha uma repulsa. A gente fica fazendo força no lugar de conseguir trabalhar a nossa aceitação. Então,
Uma frase, né, que me ajudou muito no meu processo foi uma vez que eu ouvi, né, de que a maior prova de amor que você pode dar para alguém que você ama e que partiu é respeitar o destino que essa pessoa escolheu. E aí, pra mim, aquilo assim, né, foi um baque, né, porque eu realmente não aceitava o fato do meu pai ter escolhido a morte. E aí a gente fala assim, não, mas fulano tava bem, né? Nossa, da onde, né? Tava no auge da vida, por que que ele ia ter escolhido isso? Talvez o eu, ego dele aqui, hoje aqui, né? Não tenha escolhido, mas no programinha de alma dele, essa escolha foi feita para que se aprendesse a lidar com algo maior. E no nosso programa de alma, nós também escolhemos passar por essa situação junto com essa pessoa. Entende? Então, nada do que a gente vive aqui, dessas emoções mais fortes, né? Elas são por acaso. Sempre visam trazer algum aprendizado. Aquela história, a gente pode aprender através da sabedoria, através da consciência ou através da dor. E muitas, muitas vezes a gente tende a encontrar esse despertar e ir atrás dessa busca do mundo sutil, da vida após a morte, de respostas, do conhecimento que está além, devido à perda de alguém, devido à dor que advém do luto. A gente transforma isso, né, numa força que nos impulsione a vida. E para mim isso é muito forte, porque ano passado eu tive muitos processos relacionados ao luto, né? Eu tive a perda de pacientes terminais, em que já trabalho para auxiliá-los a fazer essa... como que eu vou usar essa passagem, né? Tenho pacientes que eu acompanho para ajudar a fazer essa passagem de uma maneira mais consciente, né? Com mais tranquilidade. Então, teve, né, a perda de pacientes terminais, mas também teve a minha experiência, né, de ter passado por um momento ali em que eu poderia ter morrido, né? Então, esse contato muito próximo, né, com a morte também, e que me fez olhar para muitas questões de morte dentro da minha família, né? E vendo ali todos esses tabus que estavam em volta da morte dentro da minha família. Tem algo que a gente chama de pulsão de morte e pulsão de vida, né? E quando a gente tá, conforme a gente vai tendo esse contato muito intenso com a morte, é normal que a gente vá tendo uma pulsão de morte maior. Como quando teve ali o meu caso de perder o pai, que eu entrei, né, num processo de depressão profunda, com muitos pensamentos suicidas, né? Por quê? Porque no meu inconsciente era minha busca para me unir ao meu pai e a minha pulsão de morte estava bem mais alta, inclusive, do que a minha pulsão de vida. Só que tem muitas pessoas que não é tão claro assim. A pulsão de morte, ela se apresenta ali na pessoa que dirige loucamente, que busca muitos esportes radicais, né, que precisa da adrenalina, que precisa de ter o contato com a morte, de se colocar em risco o tempo todo, a pessoa que fica buscando desenvolver doenças, né, que não se cuida nem um pouco, ela já está em contato com essa morte, né, ela já está buscando essa morte, é o destino que ela está buscando ali, né, e é normal para quem fica, né? Muitas vezes sentir muita raiva, sentir esse abandono e precisa olhar para isso, precisa sentir, porque o que acontece? Às vezes a gente, né, perde um ente querido e daí a gente se sente culpado se a gente for sentir raiva dessa pessoa, né? A garganta secou aqui. Então, aí a gente perde o ente querido e daí a gente acha feio que a gente sinta raiva. Mas não é que você tem que ficar, né, nossa, com raiva ali da pessoa o tempo todo. Não é sobre isso, mas tu precisa validar a tua emoção. Já peguei casos, né, de clientes que não conseguiam, assim, seguir realmente na vida. Eu já estava até em outro relacionamento, depois de ter perdido, né, o companheiro, um tempo já.
mas mesmo tendo outro relacionamento, ainda estava presa na raiva que ela sentia do antigo companheiro que tinha falecido porque julgava que ele tinha abandonado ela. Então, nisso, né, é preciso trabalhar nessa liberação dessa raiva, porque senão a gente vai acabar até projetando, né, em outras pessoas, projetando na gente mesmo, e também não vai dar descanso para essa alminha que partiu, né? Então é preciso fazer a validação. Como que a gente faz essa validação da fase da raiva, né? Através da expressão segura da raiva. Quando a gente trabalha com a respiração, né, a gente consegue trazer, tem respirações próprias, né, que eu ensino para os meus clientes para que eles façam ali junto comigo, para que a gente consiga liberar essa raiva de uma maneira segura, para que a pessoa ela possa se sentir em paz novamente, né? Que ela possa alcançar uma liberação daquela carga emocional que tá tão forte ali, aprisionando ela na dor, né? Porque a raiva, ela pertence a essas fases, né, do luto. E ela antecede as fases ali de entendimento e compreensão que vão nos trazer aceitação para poder seguir para a vida. Então, enquanto eu não reconheço a dor da raiva, que se assimila junto ali, das mágoas, né? Eu não consigo seguir para essa outra fase da compreensão do meu luto, para seguir para a minha vida, entende? Então é muito importante, né? Se você tenha esse sentimento de raiva, vem aqui, Pitu, vem aqui. Começou um chuvão aqui, ela tem um pouquinho de medo. Para que você consiga sair, né, dessa raiva, então buscar meios de liberar. Uma coisa que você pode fazer em casa, né, para trabalhar na liberação dessa raiva, é você, por exemplo, escrever, às vezes, carta, né? E queimar. Escrever uma carta, né, para essa pessoa, soltando esses sentimentos, né? Eu fiz isso muito pro meu pai. De escrever como eu tava me sentindo desamparada, como eu não achava justo dele ter partido, né? Ele partiu 1 ano antes da minha formatura da faculdade, eu queria muito, né, que ele tivesse presente. Então, é importante você colocar, sabe, às vezes nessa carta, assim, tudo que você gostaria de ter vivido ainda com essa pessoa, poder expressar para ela tudo que você gostaria de ter vivido ali com ela, né, e queimar, para que seja transmutado, né, entendendo assim que de algum modo isso foi entregue e que você possa seguir em frente. Quando a raiva é demais, aí é indicado que você venha, né, para essas sessões e que a gente consiga trabalhar isso através da respiração para acessar da onde está vindo, acessar o que também está por trás desse sentimento de raiva. Às vezes já é algo recorrente ali desse sistema, às vezes já é algo recorrente seu. Por exemplo, às vezes você perdeu um companheiro e isso despertou em você a perda de um irmão perdido lá no útero. Então, aquilo ali extrapola para você, entende? Vai muito além, às vezes, de uma outra pessoa. Nossa, como que fulano conseguiu seguir em frente, né? Às vezes tem outras coisas associadas ali por trás que estão ainda dificultando mais, né? Para que você possa seguir. Um outro pontinho que nós temos aqui, principalmente na nossa cultura ocidental, é a questão do apego à matéria, né? Nós somos extremamente materialistas e não estamos acostumados com o mundo sutil, a ter esse contato, né, com o sutil. Apesar de no Brasil a gente ter muito centro espírita, a gente falar muito, né, de vida após a morte, nós ainda temos esse apego extremo com a matéria. E como a gente considera a morte algo muito feio, a nossa tendência é sempre nos livrarmos do corpo o quanto antes, né? Tem algumas culturas que eles ficam lá, né, 7 dias velando realmente esse corpo, né? Trabalhando ali com esse corpo, com essa alma, né? Para fazer esse desprendimento, para fazer essa despedida, para conseguir se acostumar com a ideia de não ter aquela alma mais junto ali. Enquanto que nós aqui, em geral, a gente quer, assim, ó, se livrar o mais rápido possível. Nem quero ver, nem quero viver. Lembro que quando a minha avó ficou em coma e eu tava voltando, né, pro Brasil, eu pensava assim, nossa, queria que ela morresse ali e que houvesse velório tudo antes de eu chegar, para que eu não precisasse lidar com aquilo, para que eu não precisasse olhar para ela, para que eu não precisasse ir lá e ver ela naquele estado. Por quê? Porque eu tinha medo
de como que ia ser para mim ter que lidar com aquilo. Se eu não visse, ia ficar como se fosse, né, uma viagem. Ah, aconteceu, não tive mais contato, eu estava acostumado a não ter contato, que eu estava longe, né? Então, ok. Só que o que também, né, eu pude ver com o fato de ter tido, né, o contato, que foi muito leve. Por quê? Porque antes de eu ir ter esse contato, eu tive esse processo de trabalhar nos dias antes, através da respiração, a liberação da carga emocional que tinha ficado aprisionada das mortes do meu avô e do meu pai. Então, quando eu fui lidar com a minha avó, eu estava preparada, recursada emocionalmente para lidar com uma nova morte na minha chegada, sendo que eu tinha ido embora para fugir da dor de um luto. Então, percebe que, né, às vezes a gente quer fugir de algo e aquilo vai vir atrás. Então, se você não lidar com a dor e do teu luto, vai ser como se a vida, às vezes, te perseguisse, te trazendo mais lutos, né? Você vai estar sempre revivendo essas situações, entende? Então, é preciso olhar lá para trás e aprender a lidar com isso. Entender que a natureza é sobre isso. A natureza é vida, morte e vida. Onde jaz um, cresce outro, né? É isso que é a vida. Só que a nossa imaturidade espiritual e emocional nos impede de enxergar isso. Um outro ponto que eu acho importante de trazer é sobre não ser forte. Sabe, não tentar ser ali, eu vou lidar perfeitamente com isso, vou segurar todo mundo nas costas, vou mostrar para todo mundo que eu tô super bem, que é super tranquilo para mim lidar com a morte. Sinta o que você precisar sentir, entende? Porque quando a gente não sente, a gente aprisiona. Então, se permita chorar, se permita extravasar, se permita falar, olha, hoje eu tô chorando, eu tô com saudade, mas vai dar tudo certo, eu vou seguir em frente. Mas hoje eu preciso chorar. Não é que eu vou passar a minha vida chorando, mas hoje eu preciso chorar. Hoje tá doendo pra caramba e eu preciso colocar isso pra fora. Não se permita colocar, não aprisione dentro de você. É vital que você consiga expressar isso. Tem muitos casos que eu pego de crianças que perderam pais, perderam irmãos, pessoas importantes e que não expressaram isso, não se permitiam sentir isso e que trazem isso junto deles até hoje e não se permitem viver a vida. Estão aprisionados em depressões, em crises de ansiedade, em culpas, não se permitindo ser feliz, não se permitindo ter uma vida. Por quê? Porque eles estão vidrados inteiramente na morte. Então, enquanto você estiver vidrado na morte, você não consegue ir para a vida. E para que você se desprenda da morte, é preciso que você encare ela de frente. E não fique apenas como um morto, entende? Porque eu me colocava assim. A minha vontade era passar o dia inteiro deitada, coberta, que nem uma merda, sem sentir. Eu não queria sentir, porque a dor tinha sido tão grande que eu não queria mais sentir. E eu não queria mais sentir amor, eu não queria mais gostar de ninguém, eu não queria mais estar perto de ninguém, porque eu tinha medo que se eu sentisse, eu fosse sofrer na hora que eu perdesse. Ia ser desesperador e eu não ia aguentar. Então eu me privava de convívios sociais muito aprofundados, da formação de vínculos com as pessoas, por medo de sentir amor e porventura perder e não aguentar. Porque na minha cabeça, quando meu pai faleceu, eu quase não tinha aguentado. Então eu tinha muito medo. E nisso eu comecei a fugir, né? Eu tinha um relacionamento, quando começava a ficar mais sério, eu terminava, eu mudava de cidade, eu mudava de estado, mudava de país, eu sumia, porque eu tinha medo de perder. E é isso que acontece quando a gente não lida com o luto. A gente precisa olhar para isso. Quando a gente olha, né, para algumas pessoas e que viveram, né, uma experiência de quase morte, né, elas trazem uma vida muito intensa posterior a isso, né? E é importante a gente olhar para isso, né, e perceber assim, será que eu preciso passar por uma experiência de quase morte para daí eu voltar para a vida depois de um luto? Não é necessário, né?
Talvez a gente possa aprender, né, com o outro, assim, nossa, né, pelo menos ele morreu fazendo o que gostava. Que bom que foi assim. Que bom que ele pôde, né, tá fazendo o que gostava, tá com quem gostava, tá feliz naquele dia. Que você também possa, né, estar, porque a transição é muito melhor se a gente tá feliz. Mas daí vale se perguntar, né, se isso me incomoda tanto, será que é porque eu não faço as coisas que eu gosto? Será que é porque eu já vivo a morte em vida? E não estou me permitindo também fazer o que eu gosto? Às vezes até por um medo inconsciente de que se eu fizer o que eu gosto, eu posso vir a morrer. Eu tive uma cliente que a mãe faleceu dormindo e ela começou a ter crises de insônia. Alguns anos depois, né, similar ali à idade que a mãe tinha morrido, porque ela tinha medo de dormir e morrer. Era um medo inconsciente. Ela não conseguia enxergar isso. Aí na sessão ela acabou contando, né, como a mãe dela tinha morrido. Eu falei, tá aí? Por isso que tu não dorme. É o teu medo de morrer dormindo. E o luto não trabalhado nos traz isso. É importante que a gente consiga passar por todas essas fases, que a gente consiga assimilar todas as nossas dores, que a gente consiga perceber que a gente é humano e que a gente vai sofrer com a separação, mas que a separação aqui ela é transitória, porque é só a separação do corpo e o nosso espírito ele é eterno. Tem processos que a gente consegue desenvolver para as pessoas que estão passando, né, por esse luto, que estão com dificuldades, ou pessoas que já também, né, perderam ali um ente há muito tempo e gostariam, né, de saber, será que é meu guia, né, como é que tá isso? Tem processo que a gente consegue fazer dessa pessoa ela passar para o outro lado do véu e ter contato com esse ente, né, de uma maneira consciente, ela mesma, não através do médium, mas ela mesma, trabalhando os seus dons mediúnicos que todos nós temos, para estar em contato com esse ente que já partiu, né? E pessoas que, como no meu caso, quando você vai tendo perdas, né, isso vai fazendo com que a sua mediunidade ela aumente. Porque a gente entra numa constelação chamada constelação pós-mortem, que nos faz ter mais contato com o lado de lá, de uma maneira mais rápida, né? Então, não é de todo mal, né? Quando a gente começa a perder o medo de olhar para a morte, né? A gente vê assim que é algo natural, que todos nós vamos passar, que você pode ficar eternamente na fase da raiva e da birra, reprimida porque você não aceita. E aí isso vai gerar consequências para os teus descendentes, porque você muitas vezes coloca embaixo do tapete e alguém lá na frente vai ter que olhar, como no caso do acidente que eu fiquei no penhasco, era a releitura de morte do meu tio. Então percebe que era algo que era um tabu na família, que eu tive que reviver para olhar. Então é muito melhor quando a gente se coloca ali consciente, né? Ok. Vida, morte e vida. Eu preciso sentir. Eu não tô dando conta disso sozinho. Vou buscar ajuda? Vou buscar ajuda na bebida? Vai adiantar? Não. Depois vou estar pior. Vou ficar choramingando só com alguém? Não. Eu vou atrás de buscar a solução. Não é para se colocar no vitimismo de nossa, olha que triste, eu fiquei vivo. Sinceramente, se fosse você que tivesse partido, tu ia querer olhar a pessoa que você ama lá do outro lado e ela desperdiçando a vida dela, chorando por ti? Ou tu ia querer que a pessoa que tu ama tanto, seja ela tua filha, seja ela tua irmã, seja ela teu amor, que ela viva a vida dela? Entende? Como você ia querer que essa pessoa estivesse tendo ficado do lado de cá? Meio morta? Ou vivendo intensamente, já que ela ficou? São questões que é importante a gente se fazer e refletir. Foram questões que me ajudaram a sair daquele vício, que era aquela pulsão extremamente forte de morte, onde eu só não cometi um ato porque eu sabia que não ia adiantar. Eu já tinha consciência do que ia acontecer depois. Então que você também saiba que não adianta
Ai, vou me juntar ao outro na morte. Não adianta. Aproveite as pessoas que você tem hoje aqui, conviva bem com elas, conviva com as pessoas que você ama, mas não no apego de tenho que estar perto dessas pessoas também. Vá para a vida, vá para aquilo que te faz viver mais. Honre a tua vida, para que quando chegar a tua hora, também possa ser dito assim, nossa, pelo menos morreu fazendo o que gostava, ou morreu feliz. Por quê? Porque aproveitou a vida. Mas olha que triste quando a gente desperdiça a vida. Porque tá o tempo inteiro olhando para a morte quando tá na vida, acreditando que, nossa, daí quando eu passar ali pro outro lado, vou descansar em paz e daí sim que vai ser bom lá do outro lado, gente. Vamos sair disso? A gente tá aqui para viver de uma maneira pacífica aqui na Terra. A gente tá aqui para aproveitar, para viver bem, para aprender, para ter boas lembranças, para cultivar a vida aqui na Terra. Não espere chegar lá do outro lado para acreditar que vai ser uma maravilha. Não é assim que funciona. Quando vem um luto, é quando a gente mais deve olhar para a vida do que para a morte. Olhar para a nossa vida e para aquilo que a gente quer viver. Então, essa fica sendo a minha mensagem. Que através do luto, você perceba a importância de se viver a vida da melhor forma possível. Que através do luto, você perca o medo de olhar para a morte, de encarar as fases da natureza. E que você reconheça que a tua força não é ficar lá rígido, forte, segurando o mundo, como se já estivesse morto numa rigidez cadavérica. Mas a tua força vem quando tu se permite dançar. A dança da vida, quando se permite rir novamente. Quando você se permite ser vulnerável. E honrar essa pessoa que você tanto amou e que partiu, vivendo. Por você e por ela. Olhando para ela e falando, olha, eu vou fazer isso. Porque eu quero muito viver. Muito, muito, muito viver. Eu gostaria que você estivesse aqui. Você não tá. Mas eu sei que de onde você estiver, você tá me olhando. Só tem um véu que nos separa. E você tá me apoiando. Da sua forma. Você está. E eu vou honrar isso. Vivendo o meu melhor. Até o dia em que a gente possa se reencontrar. E hoje nós temos agora já um encontro aqui do 100, às 20 horas. Quem quiser participar, o 100 me ajudou muito nesse processo também, de encarar a vida de uma maneira diferente, de encarar os processos de luto, de encarar as percepções que eu tinha sobre a vida de uma maneira diferente. E tá sendo um grupo de estudos muito bacana, todas as terças-feiras às 8 horas. Também no dia 6 de outubro a gente tem o nosso evento, a imersão, né, o Medo Oculto do Sucesso, lá em Balneário, que tá super linkado, né, com essas questões de morte, que muitas vezes a gente não se acha digno de ter o sucesso na nossa vida, porque tá vidrado pra morte, tá olhando pra morte e não se permite ir além. E também vamos ter um curso de Konindu, para quem quiser aprender a aplicar, né? Ontem eu fiz um Konindu aqui, já me ajudou pra caramba de liberar minha respiração. E espero que vocês também possam fazer isso. Lembrando mais uma vez que respirar é vida, respirar é sentir. E a gente precisa respirar muito, a gente precisa viver muito, a gente precisa sentir muito. O luto se aprende vivendo e não tentando se anestesiar dele. Ok? Se precisar da minha ajuda, me manda um direct, será um prazer estar com você. Um beijo, fiquem com Deus e até mais.